Obrigado pela presença. Nós vamos dar início, então, à nossa reunião de hoje, que é uma reunião muito especial. Nós estamos recebendo o nosso amigo do coração, o Valmor. Já não é a primeira vez que ele está presente aqui conosco. E eu vou convidar a Cristiane para abrir os trabalhos com o texto do Pão Nosso. Em seguida, o Marco Aurélio vai fazer para nós a prece do Anjo Ismael. E em seguida, o Danilo vai fazer a apresentação para nós. Aproveitar que o Danilo e a Cristiane estão aqui hoje, reviver os bons tempos, né, que eles estavam conosco. E vai fazer a apresentação do Valmor para aqueles que ainda não conhecem o Valmor. E daí a gente já passa a palavra para o Valmor fazer, então, a palestra da noite, tá bom? Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. O texto se intitula Velho Argumento. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 24. E aduzindo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. É muito comum lançarem aos discípulos do Evangelho a falsa acusação de loucos, que lhes é imputada pelos círculos cientificistas do século. O argumento é velhíssimo por parte de quantos pretendem fugir à verdade, complacentes com os próprios erros. Há trabalhadores que perdem valioso tempo lamentando que a multidão os classifique como desequilibrados. Isto não constitui razão para contendas estéreis. Muitas vezes, o próprio mestre foi interpretado por demente e os apóstolos não receberam outra definição. Numa das últimas defesas, vemos o valoroso amigo da gentilidade ante a corte providencial de Cesareia, proclamando as verdades imortais de Cristo Jesus. A assembleia toca-se de imenso assombro. Aquela palavra franca e nobre estarrece os ouvintes. E é aí que Pórcio Festo, na qualidade de chefe dos convidados, delibera quebrar a vibração de espanto que domina o ambiente. Antes, porém, de fazê-lo, o argucioso romano considerou que seria preciso justificar-se em bases sólidas. Como acusar, no entanto, o grande convertido de Damasco, se ele, Festo, lhe conhecia o caráter íntegro, a sincera humildade, a paciência sublime e o ardoroso espírito de sacrifício? Lembra-se, então, das muitas letras, e Paulo é chamado louco pela ciência divina que dava testemunho. Recorda, pois, o abnegado batalhador, e não dispenses apreço às falsas considerações de quantos te provoquem ao abandono da verdade. O mal é incompatível com o bem, e por poucas letras, ou muitas, desde que te alistes entre os aprendizes de Jesus, não te faltará o mundo inferior com o sarcasmo e a perseguição. Boa noite a todos. Prece do Anjo Ismael. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abra sobre nós os teus compassivos braços, abriga-nos do mal, levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus,
pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita do caminho da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos, e recebe em teu seio bendito a prece do último dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos. Lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com teus erros, paixões e ódios alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no teu evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do caminho e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abra o teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Assim seja. Agora o Danilo. Bom, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos a esta casa de oração, nesta noite mais que especial, que nós recebemos aqui para falar do porquê do existir, o nosso querido amigo Valmor Zambrotti. O Valmor, que é original lá de Juruáia, Minas Gerais, casado com a Cida Bolonha, aqui presente, também nos dando a alegria da presença. O Valmor já andou pelo mundo também, né, Valmor? Vivendo um bom período no Paraná, hoje de volta à cidade de Guaxupé, onde passou a infância e a adolescência, frequentando o Centro Espírita Nova Era, que acaba de completar 90 anos de história na cidade de Guaxupé, fazendo realmente a diferença. Eu tenho nas minhas mãos aqui o segundo livro do Valmor, Pensamentos de Luz. O primeiro é Reflexões de Luz, Pensamentos e Reflexões. E então, para nos abrilhantar ainda mais à noite, e sem me alongar muito, eu chamo a tomar a palavra o Valmor Zambrotti. Falei para o moço que vai filmar que se eu ficasse com esse microfone eu ia cantar. Então, é melhor eu pegar o microfone aqui na mão. Quero agradecer a todos vocês que estão aqui nesta noite, que veio nos prestigiar, a Sonira que nos convidou de volta a esta casa por segunda vez, e vamos refletir nesta noite sobre o porquê do existir. Bem, então eu vou me apresentar de novo. Eu estou Valmor. Ali não aparece na televisão, legal. Eu estou Valmor, morando em Guaxupé. O e-mail é zambrotti@hotmail.com e o telefone 988675422. Por que será que não aparece ali? Bom, bem-vindos a esta reflexão. Hoje nós estamos num corpo físico, na condição ali de um moço moreninho ou uma loirinha. Amanhã, o espírito imortal pode estar, que estava dando vida ao corpo masculino, pode estar no feminino e vice-versa. Para o espírito não tem a questão sexual. O espírito é assexuado. Ele pode estar reencarnado hoje como Valmor, amanhã como Sonira e vice-versa, o mesmo espírito. Não faz diferença para o espírito. Tá? Também hoje nós estamos reencarnados ali como um atendente ou como um cadeirante. Dependendo da semeadura que vamos semear nessa nossa proposta, nessa nossa reencarnação,
Amanhã nós podemos sair da cadeira de roda, cumprindo as expiações, e estar animando o corpo do atendente. E dependendo da semeadura do atendente, ele é que pode estar, por sua vez, cumprindo alguma expiação num corpo deficiente. Bem, o Evangelho propõe que a gente construa a nossa casa sobre a rocha. Nós, então, estamos propondo que não só a nossa casa sobre a rocha, mas o nosso lar, que a gente construa o nosso lar sobre a rocha do Evangelho, não é? Para que nenhuma intempérie possa derrubar, não é? Nem a nossa casa, nem a estrutura do nosso lar, que a gente possa conservar a nossa família, porque é fundamental, não é? Para a nossa estada aqui como espírito reencarnado. Embora nós vamos ver no porquê do existir a importância da sequência. Os maiores indagações dos seres humanos de todos os tempos são muitos, não é? Mas nós colocamos alguns aqui para que a gente possa refletir. E durante a nossa exposição, vocês vão notar que alguns conceitos serão relembrados, não é? Para a gente realmente refletir e reciclar. Bem, quem somos? Se nós fôssemos pegar desde o princípio da mônada, por exemplo, e passar pelos 3 reinos, não é? Pegando o processo de evolução física, espiritual e moral, demandaria um tempo muito grande. Talvez até nos faltasse um pouco de conhecimento para tanto, não é? Como a Soneira, como me contratou, aliás, a peso de ouro, ela me pagou muito bem pago para estar aqui, não é? Ela falou que nós, nesta noite, só teríamos 4h30 para conversar, não é? Então, nesse tempo que ela nos permite, não dá para começar na evolução da espécie. Vamos começar do quem somos como seres inteligentes que povoam o universo. É isso que nós somos, espíritos imortais, filhos de Deus. Tá? Então, nós somos exatamente isso. Como fomos criados? Fomos criados por Deus, simples e ignorantes. Então, Deus criou-nos todos os espíritos, não foram os valmores, todos os espíritos, dotados de inteligência, razão e livre-arbítrio, e projetados no infinito para a luz. Deus, na sua infinita bondade e justiça, não nos criou para as trevas, nem nos colocou aqui ou acolá, no infinito, para as trevas. Se nós, porventura, nos encontramos em trevas, a culpa é nossa. Não é de Deus. Deus não nos acusa, não nos castiga. E a doutrina espírita nos ensina sobre essa questão, não é? Na questão 963 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta a espiritualidade: se Deus não é imensamente grande e nós imensamente pequenos, para que Ele se preocupa com cada um de nós? A espiritualidade responde num tom mais abrangente e diz para Kardec que Deus se preocupa com cada uma de suas criaturas, por menor que sejam, onde quer que se encontre. Então não é só conosco os espíritos, com todas as suas criaturas. Aí Kardec ainda pergunta: mas Deus não é imensamente grande para que Ele se preocupa com cada um de nós para punir ou para absolver? Aí os espíritos dizem a ele, isso já na questão 964, que Deus criou as suas leis. Se vós a infringis, o problema é vosso. E completa com mais algumas palavras dizendo: isso em tudo. Então, ele não está castigando,
Ele colocou as leis que nós temos que nos adequar. Né? Então, nós fomos criados por Deus. De onde nós viemos? Né? É um chavão que a gente fica dizendo na doutrina espírita, né? De onde vim, o que faço aqui, para onde vou. Nós viemos de Deus. Ele nos criou. Nós somos seus filhos. Nós viemos da erraticidade, ou do mundo espiritual. E quando nós falamos mundo espiritual, a impressão que se dá é que mundo espiritual é lá longe. E, na verdade, não é. Na verdade, a Terra é que é um planeta físico constituído, não é? Num espaço circunscrito, grande, mas num espaço circunscrito, inserido no contexto do mundo espiritual. Não é? Então, o mundo espiritual é aqui mesmo. É uma questão de vibração e de dimensão espiritual. Onde estamos? Aqui, num corpo físico, como mulher ou homem, estudando, não é? Vivenciando as nossas provas ou expiações aqui no planeta Terra. O que viemos fazer aqui? Nós viemos com uma proposta de vida. Ninguém veio para cá fazer excursão ou piquenique. Cada um de nós tem um projeto de vida a ser executado. Nós temos que descobrir o que é que nós estamos fazendo aqui. O Evangelho, à luz da doutrina espírita, nos fala das causas das aflições, não é? As causas atuais e as causas anteriores. Ele sugere que a gente faça uma análise profunda, o quanto mais profunda, mais se descobre, não é? Das nossas querências. E se nós não descobrirmos que a causa da nossa dor se encontra neste momento, nessa encarnação, é porque a nossa dor é do passado. Tá? E quando nós falamos em dor, é preciso que a gente explique melhor. Porque dor é uma coisa, sofrimento é outra coisa completamente diferente da dor. Porque a dor é aquilo que Deus permite que cada um de nós passamos para parar as nossas arestas com as leis naturais da vida. O sofrimento é a maneira pela qual eu passo pela dor. Não é? Às vezes não aceitando a dor, por falta até de conhecimento. Aí eu sofro. Por falta de fé, eu sofro. E por falar em questão de fé, desculpem, quando Jesus estava no meio da multidão, um homem aproximou-se dele e disse: Senhor, cura meu filho, ele está lunático. Ora ele se joga na água, ora ele se joga no fogo. Já eu o levei aos seus discípulos, mas eles não o puderam curar. Aí o Cristo nos dá dois adjetivos belíssimos. Ele fala assim para nós: raça de víboras, depravados, até quando estarei junto de vós? Até quando sofrereis? Depois os discípulos se acercaram dele e disseram a ele: mas mestre, por que nós outros não pudemos curar essa criança? Por causa do tamanho da vossa fé. Se tivesses fé do tamanho de um grão de uma mostarda, dirias a este monte: transporta-te daqui para ali, e ele transportaria. Então a nossa fé é muito pequena ou inexistente. Isso faz com que a gente sofra, não é? Bem, viemos aqui num projeto de vida para crescer. Para onde nós vamos depois da nossa estada aqui? Bem, nós vamos voltar de onde nós viemos. Nós viemos do mundo espiritual, da erraticidade. Nós somos espíritos imortais. Nós vamos voltar para o mundo espiritual. Mas exatamente para onde? Exatamente para onde a nossa condição moral nos ascender. Não é? Que não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se não fosse assim,
eu já vos teria dito. É o Cristo dizendo para nós que no universo todo, da casa do Pai, tem muitas moradas para nos acolher, dependendo da nossa condição moral e espiritual, que é para lá que nós vamos. Por que nós viemos? Uma vez mais, nós viemos para cumprir com o nosso projeto de vida, não é? Passar pela expiação, cumprir com as provas, crescer e evoluir. Para entender o real sentido da existência, é preciso entender a imortalidade e a pré-existência do espírito. O Evangelho à luz do Espiritismo, se não me falha a memória, no capítulo 2, item 3, fala para nós que se nós não concebermos a imortalidade da alma, as promessas do Cristo no seu Evangelho ficam aquém dos nossos desejos. Nós não alcançaremos as propostas do Cristo. Porque o Cristo diz no seu Evangelho, o que eu vos digo é em espírito e vida. Ele diz para mim assim, Valmor, você pode e deve usar a mensagem do Evangelho nesta oportunidade encarnatória que você está passando. Como, Valmor? Mas o que eu vos digo é em espírito. Era para o espírito que anima o Valmor. E vida em abundância. A mensagem é espiritual e imortal. Então eu tenho que conceber a mensagem do Evangelho para mim, espírito imortal. Por isso que nós estamos refletindo aqui no porquê do existir. Não é do existir do Valmor ou do Danilo que apresentou o Valmor. É o porquê do espírito imortal. O que ele está fazendo aqui? E o que ele vai fazer fora daqui? Então nós precisamos entender. E se nós entendermos então a pré-existência e a imortalidade, nós vamos entender que a infinita bondade de Deus nos coloca onde nós necessitamos e precisamos estar. Por que será que eu estou, Valmor? Estou na família Zambrotti, nascido em Juruáia, na época que não era a capital da lingerie, não é? Que era uma igrejinha e meia dúzia de casas em volta, com as ruas não pavimentadas, não é? Uma família de 10 irmãos, sendo o 5º filho, numa família pobre. Aí vocês falam, nossa, você falou pobre. Porque a gente tem mania de falar assim, eu sou de família humilde. Como se pobreza fosse sinônimo de humildade. E não tem absolutamente nada a ver. Eu posso ser o Valmor Zambrotti, de família pobre, e essencialmente orgulhoso, prepotente, não é? E alguém que nasceu numa família abastada financeiramente, ser ricamente humilde. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, por quê? Eu tenho que analisar o porquê que eu estou nessa condição. E entender que por mais que nos pareça difícil, por mais que uma situação em que nós somos submetidos nos pareça difícil de compreender, não é injustiça. É porque eu preciso passar por essa situação. Por mais que eu não entenda. Mas não tem injustiça, se vocês viram lá atrás, o Kardec falar. Deus instituiu as leis, se você não cumpre, não é Ele que te castiga. Você tem que responder aquilo que você semeou. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Juntamente com isso, o Espiritismo vem dizer para nós a questão da lei de causa e efeito. Que Espiritismo e Evangelho caminham para e passo. Eu costumo dizer que se tiver alguma coisa ou alguma religião, que não tenha o Evangelho,
pode ser boa para os seus adeptos, mas não é espiritismo com certeza. Então, a doutrina espírita caminha par e passo com o Evangelho de Jesus, esclarecendo-nos e mostrando-nos o caminho que nós devemos seguir. Então, é isso que acontece. Nós estamos sempre no lugar que nós precisamos estar. Eu digo uma coisa para vocês sem medo de errar. Se Deus desse para mim o que eu mereço, aí aquela proposta do Evangelho do fardo leve, do jugo suave, era balela, porque o meu fardo, segundo o meu merecimento, eu não aguentaria carregar. Seria pesado demais. Então, na sua infinita bondade, Ele dá a cada um de nós aquilo que nós necessitamos, só aquilo que nós necessitamos e daquilo que nós precisamos. E nos coloca onde nós precisamos estar. Certo? Não dá para voltar, vamos em frente. É imprescindível que saibamos a realidade da nossa estada atual no corpo físico. Hoje, na condição, eu chamo essa moça aí de Mariazinha. E entender que estamos apenas de passagem. Por que eu coloquei esses slides? Porque, às vezes, a gente não consegue entender o porquê, daquele momento. Por que eu estou passando por isso? Por que hoje eu sou uma funcionária da limpeza e não a dona da empresa? Mas e o que importa isso para o espírito imortal? O que importa é o projeto de vida. E eu tenho que entender que hoje o meu projeto de vida é estar Valmor. E não sou empresário. Essa que é a questão. E onde quer que eu esteja fazendo o melhor de mim, com alegria. Porque, do contrário, eu não estarei cumprindo com o meu projeto de vida. Ao contrário, eu estaria negligenciando esse projeto de vida. Não aceitando a condição em que eu me encontro. Certamente não estaria feliz. E a Mariazinha, ela está feliz pelo jeito lá. Tem até um sapatinho de salto que certamente ela vai trocar dali a pouco, quando começar a trabalhar, para ficar mais fácil para caminhar na empresa ou na casa. Mas está sorrindo. Por quê? Ela entendeu que ela é a Mariazinha, a funcionária da limpeza. E que tem que fazer o melhor das zeladoras, o melhor das camareiras, a melhor da... Ela tem que dar o melhor de si. Então ela trabalha feliz. Quando o dono da casa, ou o dono da empresa, pode estar lá atrás da escrivania, atormentado. Tem até o dinheiro para pagar a Mariazinha e o resto dos funcionários todos, mas está atormentado. Não está feliz. Por falta até de entender a sua própria atual posição em que se encontra. Nós temos que sempre analisar o porquê que nós estamos onde estamos, com quem estamos. E estar sempre feliz. Por que sempre feliz? Porque a felicidade independe das condições em que nós nos encontramos. Eu diria a vocês que uma pessoa pode estar feliz na praia, passeando, um carro novo lá, BM qualquer coisa, dinheiro no bolso, está muito feliz. Mas, por outro lado, pode ter uma outra pessoa num leito de hospital, com câncer terminal, extremamente feliz. Aí vocês vão dizer assim, como? Porque a felicidade independe das coisas exteriores. A felicidade é algo intrínseco. Tem que estar aqui dentro. E eu tenho que estar feliz
em qualquer situação que eu me encontre. O que a doutrina espírita me ensina? O que a doutrina espírita me ensina? O que é preciso para ser feliz? Duas coisas essenciais e simples. Simples. É consciência pura e posse do necessário. Só isso. Eu só preciso ter o que eu preciso. Só o necessário e consciência pura. É só isso que eu preciso. Onde nós estávamos? Aqui? Não. É ali mesmo? Tá. Então, é só isso de que eu preciso. Consciência pura e posse do necessário. Só que o necessário para mim pode ser o supérfluo do Danilo. Não é? Então, eu crio as minhas necessidades. E é por isso que eu sofro. Porque o Danilo precisa de uma casa só, um carro só, uma esposa só. Mas eu preciso de 2 casas, de 10 carros e 3 esposas. Aí eu vou complicar toda a minha vida. Então eu não posso criar necessidades, eu tenho que ver a minha real necessidade. Aí eu começo a entender a condição em que eu me encontro hoje no corpo físico e que nós estamos apenas de passagem. De passagem. Há quem diga, por exemplo, que a felicidade não é deste mundo. Aí eu diria para vocês, com todo o meu orgulho, e daí? Eu também não sou deste mundo, afinal, sou um espírito imortal. Mas será que é deste mundo de provas e expiações que a felicidade não pertence? Ou a felicidade não é do mundo que eu estou construindo para mim? É isso que eu tenho que ver. Qual é o meu mundo? É esse? É a Terra? Ou o meu mundo é o universo todo? É o mundo que eu estou construindo para mim, espírito imortal. É aí que tem que ter a felicidade. Bem, capítulo 2, questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para a espiritualidade: qual a finalidade da encarnação dos espíritos? É interessante aqui, porque a doutrina espírita fala para os espíritos também, não é só o evangelho. E a doutrina espírita não é doutrina dos espíritas, é doutrina dos espíritos. Então é doutrina da humanidade toda, porque todos nós somos espíritos. Aí Kardec pergunta: qual a finalidade da encarnação dos espíritos? E a espiritualidade responde para ele: Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Levá-los quem? Levá-los os espíritos à perfeição. Aí vocês podem até, eu não posso ser muito daqui, né? Vocês podem até pensar que, pode, então tá bom. Mas que tipo de perfeição, se nós estamos vivendo num mundo materializado, estamos num corpo físico e aqui é mundo de expiação e provas? Não é? E Deus impõe a encarnação para a perfeição. Mas não é para a perfeição do Valmor. É para a perfeição espiritual. Kardec pergunta a encarnação dos espíritos, não é para levar a perfeição dos espíritos. Então não é para essa encarnação apenas. E Ele, na sua infinita bondade, nos dá tantas quantas reencarnações for necessária para nos aparar com as leis naturais da vida. Então, a perfeição relativa. Assim como a verdade é relativa, a perfeição, no caso, é relativa. Aí continua: para uns é uma expiação. Eu sei que vocês sabem o que é expiação. Eu nem vou perguntar, porque senão vocês respondem e atrapalha toda a palestra.
Mas expiação, vocês sabem, é tudo aquilo que nós vimos nesta oportunidade encarnatória para passar e não temos condições de modificar. Isso é expiação, que é compromisso espiritual com aquela causa, né, e que nós temos que executar agora. Tudo bem. Então nós viemos para vencer, passar pela expiação e vencê-las. Nós podemos até falir, não é? Mas a proposta que nós viemos é para vencer as expiações e sanar o compromisso com as leis naturais da vida, que lá atrás, num passado, nós chamávamos de pecado, né? Então, o nosso pecado, do espírita, nós chamamos de compromisso espiritual com as leis naturais da vida. Então, a expiação é para isso, para a gente vencê-las e sanar esse compromisso. E para outros, uma missão. Aí, quando nós falamos em missão, alguém pode pensar assim, puxa vida, mas missão é para o Chico. Chico Xavier é que tinha uma missão. O Divaldo, o Raul, a Madre Teresa, a Irmã Dulce, né? E um outro missionário que eu tenho visto falar belas coisas na área da religião dele, mudando um pouco a questão da espiritualidade, que é o nosso irmão Francisco, o Papa, ele fala aquela coisa bonita, maravilhosa. Então, a missão é para esse pessoal todo. Não para mim. É o que nós imaginamos. Mas, nós não dissemos agora há pouco que nós viemos com um projeto de vida? Então, é uma missão. A minha missão é ser um bom pai, uma boa mãe, um bom irmão, uma boa irmã, um bom profissional, um bom patrão, um bom funcionário, um bom no lugar que eu me encontrar. É uma missão. Grande ou pequena, sempre é uma missão que nós temos que cumprir com elas, cumprir com esse projeto. Por isso é que nós estamos aqui, não é? Hoje, na condição de Mariazinha, de Valmor, de Sonira, mas vencendo todos os nossos compromissos espirituais. Se não der conta nessa oportunidade, teremos outras, e outras, e outras, tantas quantas for necessárias, que nos ensina a doutrina espírita. Segundo o Espiritismo, não viemos para sofrer, viemos para crescer, para evoluir. É aquilo que nós falamos no princípio, não é? Eu disse a vocês que alguns conceitos voltaríamos à tona, não é? Exatamente para esse momento de reflexão. Então, nós viemos com um projeto de vida, viemos para refletir, não é? E ninguém veio para sofrer, porque Deus nos criou para a luz, não foi para o sofrimento. Tá? Então, viemos exatamente para evoluir, dilatar as potencialidades da alma. O Evangelho fala para nós assim, ó, não saireis daqui enquanto não cumprir até o último ponto. Alguma tradução, até o último iota. Enfim, não saireis daqui enquanto não pagar até o último ceitil. Pois bem, nós estamos num planeta físico, especialmente constituído no mundo espiritual, e esse planeta nos apresenta um campo vasto de conhecimento nas artes e na moral. Na tecnologia, ali a arte representa tudo. Eu não sei, aqui tem muito pouca gente que é do meu tempo, mas no meu tempo eu conheci um telefone preto assim, que estava grudado na parede, um fio, um negócio que enganchava assim, a gente botava na orelha e falou, telefonista, eu quero falar com a Sonira, lá em Poços de Caldas. Daqui 3 horas você volta que eu vou tentar me comunicar com ela. Você não lembra disso? Você não lembra? Aí, ó, tá vendo? Mas é velho, né? Então, hoje, e nessa época,
meu e dela, do telefone, se a gente visse um rapaz na rua com um negócio assim na orelha conversando, manda internar em Barbacena porque ele está ficando louco. Não é? Hoje o pessoal bota uma coisinha na orelha assim, sai para a rua com a mão no bolso, com frio, conversando, está tudo certo porque ele está falando no telefone. Então, veja bem, o campo do conhecimento. Tá? Aí, nós vamos ver que eu, por exemplo, faço uma proposta para vocês permitirem que eu consiga viver 150 anos. Eu não sei se vocês vão permitir, eu já tenho 64, está faltando pouco. Tá? Mas mesmo que vocês me permitirem eu conseguir, dá tempo, em 150 anos, de conhecer toda essa questão? Porque o não saireis daqui enquanto não pagar até o último ceitil, não necessariamente são os pecados ou os compromissos. É o conhecimento. Enquanto eu não deter, eu, espírito imortal, todo o conhecimento do campo que a Terra me apresenta, eu não saio daqui para ir para um outro mundo, para um outro planeta. E está faltando pouco tempo para vencer. Nós vamos ver daqui a pouco o porquê. Então, eu tenho que dilatar as potencialidades da alma. Por que da alma ali? Por que não do espírito? É porque está falando para mim, para o Valmor, que é um espírito encarnado. A alma é exatamente um espírito reencarnado, que está na experiência agora do corpo físico. Então, que precisa ter todo o conhecimento que o planeta, o mundo em que ele está, apresenta, em todos os campos. Então, mesmo 150 anos não ia dar tempo. Então, eu posso morrer com os 80 mesmo, que está bom. Dilatar as virtudes. O que é dilatar as virtudes? É a construção do reino de Deus, ou dos céus, em nós. Jesus falou para nós assim: vós sois deuses. Nós não acreditamos, mas ele afirmou: vós sois deuses. E numa outra instância do Evangelho, ele fala assim para nós: brilhe vossa luz. O que ele está querendo dizer para mim, com essas duas pequenas citações? Ele está dizendo assim para mim: Valmor, você é um espírito imortal, filho de Deus, portanto, tem o germe de Deus em você. Nós somos filhos do Zambrotti, eu não tenho as características, o DNA meu pai e da minha mãe consanguínea? Tem. Então, eu tenho o DNA de Deus. Eu sou filho dele, eu sou criatura dele. Então, vós sois Deus. Brilhe vossa luz, Valmor. Divinize-se naquela perfeição ali atrás. Para uns, a perfeição. Então, divinize-se. Faça eclodir esse germe de Deus em você. Porque até antes do advento da doutrina espírita, nós fazíamos os conceitos ao contrário. Nós falávamos assim: quem é Deus? Como é Deus? Não é? Porque a gente sabia que Jesus não é Deus, é filho de Deus. Então, aquela imagem de Jesus não dava para fazer a imagem de Deus. Então, eu até, quando era garotinho, eu fazia a imagem de Deus meio que comparada com a imagem do Papai Noel. Aquele velhinho de cabeça branca, com um pauzinho, a bengala, sentado nas nuvens, a observar tudo, escrever no livro da vida que eles falavam. Tudo que eu fazia de errado e tudo que eu fazia de certo. Então, o que nós fazíamos? Nós humanizávamos Deus para que a gente pudesse se aproximar dele. Quando Kardec chegou e falou para os espíritos assim: que é Deus? Aí eles disseram para ele assim: inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, começou um novo entendimento. Aí eu tenho que entender que eu tenho o germe de Deus, que eu tenho que fazer brilhar a minha luz, que eu tenho que me divinizar
para me aproximar da divindade mor de Deus. Do contrário, eu não vou conseguir me aproximar de Deus. E é o Santo Agostinho que responde quando lhe pergunta, ele fala assim: se me perguntarem que é Deus para mim, eu não sei responder. Mas se não perguntarem, eu sei. Porque Deus tem que ser uma interação, é uma questão íntima. Não adianta eu procurar Deus na soneira, no Divaldo Franco, no Chico Xavier, no Allan Kardec, no meu emprego, na minha esposa. Deus, não adianta eu procurar fora. Eu tenho que encontrá-lo dentro de mim. Eu li um livro, se não me engano, de um promotor de justiça, lá de Franca, eu esqueci o nome dele. Ele fala que tinha uma pessoa que não concebia Deus de forma nenhuma. Então que ele um dia saiu com o carro e foi para a zona rural para refletir e ver se chegava a uma conclusão. E encontrou um camponês carpindo, desceu do carro, saiu tropeçando nos acidentes do chão, até que chegou no camponês e falou para ele assim: boa tarde, boa tarde. Será que o senhor pode me dizer onde está Deus? O cidadão encostou na enxada, olhou para um lado, olhou para o outro. Aí voltou para o interlocutor e disse: olha, onde ele está eu não sei lhe dizer, mas o senhor pode me dizer onde é que ele não está? A doutrina espírita fala para nós que tudo está em a natureza. Nós temos que ter a sensibilidade, e a profundidade de entendimento para encontrar na nossa natureza a essência divina. Porque Deus está dentro de cada um de nós. Quando nós entendemos isso, vai ficar muito mais fácil para dar sequência à nossa existência. Aí eu digo, será que um dia vamos entender nossa realidade espiritual, nos reconhecer como espíritos imortais e verdadeiros filhos de Deus? Quando eu fiz esse questionamento para mim, eu demorei um tempo para responder essa questão. Mas hoje eu digo para vocês que quando eu cheguei à conclusão, eu disse assim: eu creio verdadeiramente, eu creio verdadeiramente que um dia nós vamos entender a nossa realidade espiritual e vamos nos reconhecer como espíritos imortais, filhos de Deus. E quando eu digo nós, eu não estou dizendo nós, os espíritas ou os simpatizantes. Eu estou dizendo nós, a humanidade toda. Um dia vai se entender assim. E depois que eu respondi para mim essa questão, me veio uma outra, aí já não questão, mas uma afirmação, dizendo que no dia que nós entendermos isso, toda a humanidade entender isso, a primeira coisa que nós vamos perder com este conceito é uma coisa que nós temos de sobra, é o medo. Isso nós temos de sobra. Pode ser que alguém que está me ouvindo agora dizendo assim, bom, eu não tenho medo. Mas aí a gente sai na rua e vê, lá em cima do muro de 3,5 metros de altura, aqueles arames grossos em cima, já dá a volta. Porque quem está atrás daquele muro tem medo. Não satisfeito com o muro de 3 metros, com aquele tanto de arame em cima, ele coloca uma cerca elétrica. Não satisfeito com o muro de 3 metros, os arames e a cerca elétrica, ele coloca lá na frente da casa uma placa da central de monitoramento.
Não satisfeito com o muro, com o arame, com a cerca, com o motoramento, ele paga o guarda da rua, porque ele tem medo. Eu não estou dizendo para vocês tirar isso da casa de vocês, não. Nós pagamos 500 e poucos reais de Unimed porque a gente tem medo de ficar doente. Não é? Não é, amor? É. Aí ela fala para mim, por que você não tem seguro de saúde? Porque eu não preciso. Mas eu não estou falando para que vocês tenham fé do jeito que eu tenho, não. O Evangelho propõe que nós sejamos mansos como cordeiros e prudentes como as serpentes. Então sejam prudentes. Mas por que tudo isso acontece? É porque nós temos medo. Tem pessoas que têm medo de morrer. Eu espero que aqui ninguém tenha medo de morrer. Eu não quero morrer, mas medo também não tenho. Tem pessoa que tem medo de escuro. A gente sabe que no quintal não tem absolutamente nada. Está tudo limpinho. O muro tem 3 metros de altura, tem cerca, tem vidro, não sei o quê. Mas apaga a luz. Ô Cristiano, vai lá no fundo. Eu, Danilo? Vai você, eu sei lá o que tem lá. Medo, não é? A gente tem medo de chuva. Começa a trovejar, relâmpago, entra debaixo da mesa. Como se o raio, que se fosse cair, a mesa ia proteger. Então, veja bem, nós estamos presos ao nosso medo. E por que nós temos tanto medo? Tanto medo? Porque nós não temos fé? Não é só por isso. Porque, veja bem, o Evangelho propõe para todos nós, é uma condição para todo mundo. Não tem 2 evangelhos, 2 Deus, 2 Cristo, nada. É um evangelho só onde quer que nós estejamos, na humanidade toda e no universo todo. Então o Evangelho propõe assim: procurai primeiro as coisas do alto, ou seja, do Espírito, que as demais vos serão dadas por acréscimo. Quem é entre nós que procura primeiro as coisas do alto? Ninguém. Nós procuramos primeiro as coisas daqui mesmo. Nós queremos nos abastar das coisas daqui. Se sobrar tempo, depois que eu aposentar, não é? Aí eu vou pensar em mexer com as coisas dos carolas. Mas, por enquanto, eu procuro as coisas daqui. Porque nós não acreditamos. E porque nós temos medo. E não é só por isso. É porque nós não acreditamos, mesmo sendo espírita ou simpatizante, na proposta da doutrina espírita, que fala para nós desta forma: aquele espírito imortal, tá? Que, não tendo compromisso espiritual com um fato, esse fato não lhe acontece. Fim. Simples assim. Então eu não preciso de seguro de saúde. Porque se eu não tiver compromisso com a doença de ficar num leito de hospital, eu não vou ficar. E se eu tiver o compromisso, o seguro saúde não vai me salvar, eu vou ficar. Ele pode me facilitar algumas coisas, mas me salvar não vai. Mas continue com o seguro de saúde de vocês. Tá? Bom, uma outra coisa. Eu vou mostrar para vocês. Fazendo uma palestra, essa palestra, lá em Londrina, eu estava falando assim, se uma pessoa não tiver compromisso de morrer, desencarnar, num acidente de avião, por exemplo, ele pode voar 24 horas por dia, 100 anos, que não vai acontecer absolutamente nada com ele. Em compensação, se ele tiver compromisso com esse tipo de morte, o avião vai cair na cabeça dele. Ao final da palestra, o dirigente me procurou e falou para mim, alguém conhece essa história aí? Me procurou e falou para mim, interessante o que você falou, porque aqui em Londrina aconteceu isso. Um avião pequeno, pilotado por um piloto, eu acho que já estava ele no avião,
controlou lá, sei lá, não entrou na pista, caiu na estradazinha que estava levando numa Kombi os boia fria para o trabalho. Matou todo mundo da Kombi, mas o piloto não morreu. O que é isso? É injustiça? Deus é injusto? O piloto teve sorte? Peraí. Aquele que não tiver compromisso com esse fato não lhe acontece. Querem um outro exemplo? Esse exemplo, todo mundo sabe dele. Todo mundo inteiro, o mundo inteiro sabe. É o tsunami. Não tinha lá um casal de mineiros que certamente entendia de mergulho e foi intuído pelo seu espírito guardião, anjo de guarda, protetor, como queiram, a mergulhar naquele dia. Botaram lá o oxigênio nas costas e águas profundas, não sei quantos metros. Mergulharam lá um tempo. Sentiram só uma onda meia forte lá embaixo, vendo aquelas belezas naturais. E quando eles vêm à tona, tudo arrasado. O que me explica isso? Sorte? Por acaso eles foram mergulhar naquele dia e aí aconteceu? Não tem acaso. Nada acontece por acaso. O que acontece é que eles não tinham compromisso espiritual com aquele tipo de morte. Foram intuídos a mergulhar, morreu todo mundo, eles saíram e está tudo certo. Eu preciso acreditar na proposta da doutrina espírita e deixar de sofrer. Então, o dia que a gente entender tudo isso, nós vamos estar alegrinho ali, correndo, brincando, feliz, porque eu estou entendendo a minha proposta. Nada que eu não tenha compromisso me acontece. Então, eu estou tranquilo. Deus é infinitamente bom e justo para com todos. Esse Deus que a doutrina espírita me propõe a conceber como espírito imortal. Essas nossas reflexões do porquê do existir. Bem, o que eu vou falar para vocês agora, nos próximos, talvez, 30 segundos ou 1 minuto, não é questão doutrinária, viu, Danilo? É questão de um pensamento da cabecinha do mineiro que nasceu lá em Juruáia. Então, esse mineirinho aqui ficou pensando assim: se as leis de Deus estiver escritas apenas no Alcorão da vida, na Bíblia, no Evangelho, no Novo Testamento, etc. e tal, como fica o analfabeto, que não tem acesso aos livros, que tem acesso, mas não tem como ler, não tem como entender? Como é que ele vai cumprir as leis? Aí eu fico imaginando que Kardec deve ter pensado assim como eu. Aí perguntou para os espíritos: onde está escrita a lei de Deus? Lá na questão 621 do Livro dos Espíritos. Aí vem a libertação na resposta. Na consciência de cada um. É lá que está escrita a lei de Deus. Para mim, isso, meu Deus, é esse horário mesmo? Para mim, isso foi a maior das libertações, porque eu fui criado numa outra denominação religiosa, que eles falavam para a gente que, quando a gente morresse, a gente ia para um lugar chamado inferno, se fosse ruim. Fosse mais ou menos, ia para um outro chamado purgatório. E se fosse bonzinho, ia para o céu. Como eu sabia que eu não era nem mais ou menos e nem bonzinho, meu lugar era lá no inferno. E diziam que lá no inferno tinha uns caldeirãozão grandão, que eles botavam fogo debaixo, botavam a gente dentro e botavam uns homens chifrudos para ficar com um garfo espetando a gente ainda por cima. E eu ficava com medo daquilo. E não por acaso, eu sou o 5º filho de uma família de 10. Eu falei, estou enrolado, eu vou para o 5º dos infernos. Aí vocês calculam como eu vivi infernizado. Quando me aparece essa questão, que a lei de Deus está na consciência, e que é a minha consciência, o tribunal que vai me julgar, acabou todo o meu medo.
Tá? Porque eu sei que a hora que eu desencarnar, eu não vou encontrar no mundo espiritual um tribunal que vai me dizer, ó, você fez isso, vai pagar isso, vai para aquele lugar ou para aquele outro lugar. É a minha consciência. Né? Quando me apresentaram isso há 30 e poucos anos atrás, eu não entendia muito bem como é que funcionava isso. Aí eu perguntei para um orientador mais velho da casa, lá em Terra Rica, no Pontal do Paranapanema. Ele falou para mim, assim, você aqui em Terra Rica, você procura andar com as pessoas indesejáveis, os ladrões, os bandidos? Não, claro que não. Então, no mundo espiritual é assim. Lá você vai estar junto com as pessoas que pensam como você e querem mais ou menos as coisas que você, que gostam mais ou menos das coisas que você. Beleza, libertação. Sair do caldeirão. Né? E agora é a minha consciência que vai me julgar daqui para frente. Tá? Então está lá. Com conhecimento espírita. Com o conhecimento espírita. Será que já estamos nos ajustando com as leis divinas ou ainda estamos enganando a nós mesmos? Eu vou correr um pouquinho, porque já são 9 horas, né? Então é o seguinte, lá em casa, eu tenho um instrumento de evolução lá em casa. Esse instrumento chama SIDA, né? É meu instrumento de evolução. Então lá em casa, quando eu digo alguma coisa que, assim, às vezes ela fala comigo e eu sou muito impulsivo, eu respondo aquela coisa e tal. Ela olha para mim com aquela calma, aquela carinha doce e fala assim, como eu gostaria de ter um marido igualzinho àquele que faz palestra lá no Centro Espírita. Com o conhecimento espírita, será que nós estamos ajustando as leis divinas ou ainda estamos nos enganando? Lá em casa, no meu instrumento de evolução, quando eu falo alguma coisa que não estão muito adequada aos postulados, ela fala assim para mim. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando a esposa fala conosco, fala o nome completo, é igual a mãe. Aí ela fala assim para mim, Valmor, Zambrotti. Eu falo, já vem chumbo. Você que se diz espírita, que é coordenador de estudo de evangelho na casa espírita, que faz umas palestrinhas mais ou menos, falando isso. Mas eu, como tenho meus recursos doutrinários, com um pouquinho de conhecimento, eu digo assim para ela, sabe o que quer, meu bem? É que você me conhece bem, aquilo eu deixei de fazer, isto eu deixei de fazer, aquilo outro, você sabe, eu já deixei de fazer. Mas isso eu não consegui ainda, eu vou deixar para a próxima encarnação. Porque eu sei que Deus vai me dar tantas quantas for necessária. Aí, de certo, pensa assim, tá bom, ele tem conhecimento, deixa ele que se vira. Mas aí a lei de Deus está na minha consciência ali atrás. Aí minha consciência fala assim para mim, Valmor, será que na próxima você vai ter a SIDA como instrumento de evolução? Será que você vai morar no Brasil, ou lá na Etiópia, sei lá onde? Será que você vai ser espírita? Será que você? Ele vai me perguntando. Aí me faz ver que eu não posso perder as oportunidades que eu tenho de refazer, de entender o porquê do existir. Então, sigamos. Para o sucesso da nossa encarnação, nós temos muita necessidade. Dentre elas, um sábio da antiguidade, já avô nos dizia, conheça-te a ti mesmo. O Evangelho nos diz, ajuda-te, e o céu te ajudará. Então, nós temos que fazer uma introspecção e verdadeiramente buscar um entendimento. Fazendo isso, entender a nossa realidade espiritual. Entender que nós não somos a última bolachinha do pacote.
aquela que todo mundo quer, sabe? Não somos. Entendendo isso, ter coragem para mudar. Porque até agora nós temos muito medo, dissemos há pouco. O que nos falta é entender a própria realidade. Tá? Não sou o espírito mais evoluído, mas não sou o mais inferior, eu sou um espírito mediano. E eu tenho que buscar soluções. Né? Mas para gerir essa busca, essas soluções, eu tenho que ter coragem de mudar. Se eu estou trilhando um caminho que não está dando certo, eu tenho que mudar. Não é? Eu não posso começar agora, novamente, fazer um fim diferente? Posso. É o que eu devo fazer. Coragem para mudar. Porque todos nós estamos a caminho da luz. No Evangelho à Luz da Doutrina Espírita, editado em 1864, se não falha a memória, está lá dizendo que a Terra, embora seja um planeta de expiação e provas, já está num processo de transição para a regeneração. Já estava naquela época e continua ainda. Então a Terra vai estar regenerada. Isso é um fato. Tá? E nós? Vamos estar regenerados ou não? Nós temos tudo nas mãos, todo o conhecimento, para regeneração. A Joana de Ângeles nos diz, no livro O Homem Integral, que nós estamos num estado de perfectibilidade para aquilo que seremos. E que, para alcançarmos a regeneração, nós temos que estar propensos ao bem. Né? Porque no mundo de regeneração, o amor supera todo o mal. Tá? Então, nós temos que caminhar. Bom, estamos findando. Para aproveitar a existência, para aproveitar bem a existência, vamos seguir aqui o conselho do Espírito de Verdade. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, o segundo ensinamento. Então, nós temos que seguir esse exemplo do Espírito de Verdade, que é o Espírito que o Cristo nos prometeu que viria com o Consolador, e a doutrina espírita, o Espiritismo, é o Consolador que o Cristo nos prometeu. Então, nós temos nas nossas mãos todo o conhecimento do Consolador para nos transformar. E um consolo muito grande que a doutrina espírita traz para nós no seu conceito, de que, diz assim, reconhece-se o verdadeiro espírita cristão pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Não é por perfeição. Então, nós estamos no caminho. É buscar diuturnamente conhecimento e amor suficiente para vencer e verdadeiramente priorizar a conduta cristã. Nós precisamos começar a nos conscientizar disso. Ser verdadeiro consigo mesmo. Agora há pouco nós estávamos ali no slide, com o nosso instrumento de evolução, vendo se eu estava me enganando a mim mesmo ou se eu estava colocando o conhecimento em prática. Então, verdadeiro consigo mesmo. Consciente da sua realidade espiritual, fazendo o bem pelo bem. Nós temos que deixar a moeda de troca. Eu gosto da Cida, enquanto a Cida gosta de mim. Quando ela não gostar de mim mais, então, cada um para o seu canto, eu também não gosto dela, eu não sou doce, tudo bem. Não é isso. Eu tenho que amar a Cida, independente da Cida me amar. Eu tenho que amar qualquer um de vocês, independente de conhecer ou não conhecer, de vocês gostarem de mim ou não. A minha obrigação é amar e colocar à disposição de todos o meu amor, sem moeda de troca. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É o ensinamento do nosso mestre. Então é esse que nós temos que seguir. Fazer o bem
pelo bem. Ser alegre, positivo e participativo. Ter total fé no futuro. Lá no início nós dizíamos que o Evangelho fala no capítulo 2, não é? Que nós não confiamos, não entendemos a imortalidade, o futuro, não é? As promessas do Cristo, nós não vamos entender. Então, total fé no futuro, porque somos imortais. E ter o sincero desejo de trabalhar com Jesus, porque em nome de Jesus tem muita gente trabalhando e aliciando muitas pessoas. Certamente, na lei de causa e efeito, certamente na proposta do Evangelho, que a semeadura é livre, a colheita é obrigatória, eles vão ter a sua colheita, vão ter as suas responsabilidades. Não é a nossa proposta julgar. Porém, nós outros, temos que trabalhar com Jesus. Pois bem, nós findamos com vocês, e esta é uma mensagem que trouxemos para a linguagem do PowerPoint, que está em forma de texto nesse livro, Pensamentos de Luz, capítulo 23, e vocês encontrarão aqui outras mensagens, consoladoras tanto quanto, esclarecedoras também, que nós fomos intuídos a colocar isso no papel, e que vocês podem aproveitar. Adquirindo o livro, paga-se R$20 por ele. A renda dele vai para a ecoterapia, lá em Guaxupé, no sítio daquele que vocês conhecem, que é o Ismael Batista, que montou uma estrutura lá com o dinheiro do recurso próprio, e agora outros autores também estão doando, empresários estão doando, porque só esses recursos certamente não dá para tocar. Tem lá uma despesa ainda com atendimento pequeno, de 40 praticantes, uma despesa de uns 7 a 8 mil reais mensais. E tem que se manter isso funcionando durante 2 anos, para depois ter direito a INSS e outras coisas que a lei. Então, nós estamos trabalhando para isso. Então, a renda vai para lá. Aqueles que têm o livro, não sei se conseguiram comprar em algum lugar, compre para dar de presente. Aqueles que têm e não querem comprar, ou que não querem comprar, esqueçam. Não, peraí. Não esqueçam de comprar o livro. Comprem o livro. Esqueça o livro em algum lugar. Na cadeira do dentista, do médico, na banca, na praça, porque pode servir para consolar alguém. Ok? Muito obrigado pela paciência da audição. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, e espero que nós tenhamos outras oportunidades para refletir em torno da doutrina espírita e do Evangelho à sua luz. Muito obrigado e boa noite. Bem, pessoal, depois desses esclarecimentos, dessas orientações aí para o nosso dia e para a nossa vida, nós agradecemos o Valmor por mais essa oportunidade de estarmos juntos. Eu gostaria de aproveitar a presença do Valmor aqui, convidá-los para estar em Guaxupé, no encontro dos amigos do Chico Xavier, que é um encontro maravilhoso, e esse ano vai estar muito bom de novo, E esse encontro vai acontecer no último final de semana de julho, como sempre acontece, Vai ser 30 e 31, 29, 30 e 31, O último fim de semana de julho, começa na sexta, depois sábado volta 2 horas, aí até a noite, domingo pela manhã encerra, Então, também convidar vocês para o nosso encontro, embora nosso encontro de inverno, embora já estejam esgotadas as vagas, mas estamos aí, abrimos aí uma lista de espera
E quem ainda não se inscreveu e gostaria de participar conosco, pode se inscrever no site novamente e aguardar, se houver uma oportunidade, para estar conosco no dia 24, 25 e 26 de junho, que será o nosso segundo encontro de inverno. Então, mais aí oportunidades para a gente aprender, né? Eu convido o João para fazer o encerramento para nós. Eu agradeço a presença e uma boa noite para todos. Meus irmãos, nesses instantes finais dessa nossa reunião, elevemos nossos pensamentos ao Pai, esse Pai de amor, de misericórdia, que tanto nos ama, que permitiu que adentrássemos a esse tempo de amor, para que aqui, através do nosso irmão Valmor, intuído pela espiritualidade, pudéssemos receber as bênçãos que emanam de Ti, Senhor. Te agradecemos, ó Pai de amor e de misericórdia, por essa doutrina maravilhosa, de tanta luz, tantos ensinamentos. Nos mostra as razões pela qual aqui estamos, por aquilo que passamos, pelas dificuldades que enfrentamos, pelas dificuldades em nossas famílias, os nossos irmãos. E que possamos, Senhor, crescer com essa luz que emana através dessa doutrina maravilhosa. Aproveitamos esse momento, Senhor, para fazer uma vibração por todos aqueles irmãos que estão por deixar a terra, voltando à pátria espiritual, por aqueles que aqui estão chegando, Senhor, que possam levar a contento a sua missão pela qual aqui vieram. Te rogamos, Senhor, por nossos irmãos em leitos de hospitais, aqueles que passam por grandes dificuldades, Senhor, que a Tua luz, que pelo bálsamo do Teu amor, Senhor, possa envolvê-los para que, compreendendo a razão desse sofrimento, possam saber aceitar, saber levar essa condição. Rogamos, Senhor, por todos os nossos irmãos que se encontram pelas ruas, passando grandes dificuldades, sem o lar, sem o alimento, sem o consolo do Teu amor. Senhor, que possamos retornar aos nossos lares, levando essa luz, esses ensinamentos, para que, colocando em prática, possamos contribuir, Senhor, de uma forma mais efetiva na Tua obra, na Tua luz, nos Teus ensinamentos, Senhor, que só vem de encontro àquilo que necessitamos. Que assim seja, graças a Deus.